Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 1º de novembro de 2017. Biografia pinta Lutero como homem moderno, mas intolerante com judeus. Artífice do racha que deu origem ao ramo protestante do cristianismo, Martinho Lutero oscilou entre atitudes modernas, como a problematização de práticas da Igreja Católica e a defesa da educação para mulheres, e um discurso de ódio contra judeus. O monge é tema de biografia recém-lançada na França. Católicos evangélicos lembram neste ano o 5º centenário do começo da Reforma Protestante, movimento que dividiu o cristianismo ocidental e provocou guerras civis na Europa a partir do século XVI. Em 31 de outubro de 1517, o teólogo Martinho Lutero 1483-1546 pregou na porta principal da igreja e da Universidade de Wittenberg, no nordeste da Alemanha, suas célebres 95 teses, texto deflagrador do cisma cujas consequências se estendem até o presente. Naquele compêndio, Lutero contestava práticas da Igreja Católica de Roma, sobretudo o comércio de indulgências, perdão de pecados estimulado à época para financiar a construção da Basílica de São Pedro, e afirmava a crença de que a salvação era obtida exclusivamente pela graça de Deus por meio da fé em Cristo, sem necessidade de mediação da Igreja. Terminaria excomungado pelo Papa Leão X e banido pelo Imperador Carlos V, em 1521. Entre os principais lançamentos em torno da efeméride da Reforma Protestante está Luther Fired, 25 euros, biografia de quase 700 páginas escrita por Mathieu Arnold, professor de História do Cristianismo da Universidade de Estrasburgo. Ele pesquisa a trajetória do Papa de Wittenberg há 30 anos e é coeditor de suas obras na reputada coleção Pleiade. No livro, Arnold delineia as nuances do personagem, acusado por detratores de ser anti-judeu e de se portar como capacho da nobreza, mas considerado por outros um homem e um teólogo moderno, bem mais complexo do que a imagem unidimensional de rígido opositor do papado que lhe foi colada. Hermínio de Miranda, em sua obra As Marcas do Cristo, em 2 volumes, apresenta sua interpretação das personalidades Paulo de Tarso e Lutero, em termos de doutrina espírita. Os pontos de sustentação de sua estrutura estão, portanto, assentados nas ideias básicas do Espiritismo, tal como ordenou Allan Kardec, ou seja, a existência de Deus, a evolução, a sobrevivência e a preexistência do espírito, e a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados. Quem fala em preexistência do espírito implicitamente admite a doutrina multimilenar da reencarnação, sem a qual a própria vida não faria sentido. Diz Hermínio de Miranda, embora, pessoalmente, esteja convencido de que Paulo e Lutero são um só espírito, em etapas reencarnatórias distintas, e conquanto gire o livro em torno dessa premissa, há nele diversas plataformas de entendimento, estruturadas de modo tal que eludida a identidade de personagens não é propriamente vital para a boa assimilação da obra. Permita-me o leitor citar a mim mesmo, quanto à problemática de aceitação de Paulo como Lutero no estudo da personalidade de Paulo, digo, algures, aqui, nesta obra, tanto quanto na avaliação da personalidade de Lutero, faz-se necessário abrir mão de uns tantos preconceitos e deformações de visão histórica. Em Paulo a santificação extremou-lhe dotes que em si mesmo não reconhecia, não sendo demais recordar que ele próprio proclamou suas fraquezas aos 4 ventos. Essa razão por que se torna tão difícil polarizar as atenções de Paulo sobre Lutero.
Quanto a este, o processo é inverso: tomam de seus defeitos que os teve também e os amplificam pelos corredores ressonantes da história, em detrimento de suas virtudes e grandezas, suas renúncias e qualidades. Não que tal processo seja taxativamente claro, senão que uma vez existindo atuou violentamente na criação e fixação de uma imagem definida, especialmente negativa, no caso de Lutero. Identicamente, essa identidade que se preserva e continua em duas personalidades foi alvo de muitas observações ditadas pela intuição de tantos. Renan, que tão a fundo estudou Paulo, escreve que em tudo verdadeiro predecessor do protestantismo, Paulo tem todos os defeitos do protestante. Suas analogias e referências a Lutero, no seu livro São Paulo, são constantes e insistentes, e sua conclusão nas páginas finais são inequívocas. Em suma, diz ele, a personagem histórica que mais a analogia tem com S. Paulo é Lutero. Num ou noutro, existe a mesma violência na linguagem, a mesma paixão, a mesma energia, a mesma nobre independência, o mesmo aferrar-se frenético a uma tese perfilhada como verdade absoluta. Fascinado, porém, pelo apóstolo, Renan não o compreende. Parece apalpar na escuridão a figura, mas apenas lhe percebe o vulto, sem lhe identificar as grandezas e as sutilezas do pensamento universal. Sendo, porém, o mesmo espírito em duas vidas diferentes, porque, então, alguns desencontros. Os desencontros são mais aparentes do que reais. Paulo, sem dúvida, foi profundo conhecedor da mediunidade, faculdade amplamente praticada nos primeiros tempos da era cristã. Como se explica, pois, que Lutero a tenha ignorado? Em primeiro lugar, será que ele de fato a ignorou? De início, há muitos enganos a respeito de Lutero e sua posição perante os problemas da vida. Quando colocado cruamente diante do fenômeno mediúnico, basta citar o exemplo dos profetas de Zwickau. Em Wittenberg, Lutero sabe como tratar os espíritos, como identificar suas tricas e como se subtrair à sua envolvente influência. É circunflexo também com lúcida propriedade que adverte Melanchthon dos perigos da mistificação, quando este se revela impressionado com alguns fenômenos. A atitude de Lutero, aqui, é a mesma de Paulo, em Filipos, diante de um Silas aturdido e maravilhado com a mediunidade desgovernada de uma jovem pitonisa. Aliás, os fenômenos mediúnicos são uma constante na vida de Lutero, apresentando aspectos ainda pouco explorados e conhecidos da existência do reformador. Importa, no entanto, colocar com precisão as questões. Lutero não renasceu com a tarefa de implantar as práticas mediúnicas. Em primeiro lugar, porque os tempos não estavam maduros. A época era de crendices, de total ignorância espiritual e de desenfreada perseguição a toda e qualquer manifestação inabitual. Acima disso, porém, há um ponto de extrema importância, que ainda não foi devidamente examinado e compreendido, senão dentro do contexto da doutrina espírita, transmitida a Kardec pelos espíritos superiores. É este que, sem o apoio do Evangelho de Jesus, a mediunidade expõe-se a muitos riscos, e acaba, frequentemente, em exaltações e transviamentos, transformando-se em instrumento do mal, em prejuízo do médium, principalmente, daqueles que o cercam. Ela, a mediunidade, em si, é neutra, como a inteligência ou a faculdade artística, mas, tanto quanto estas, pode abastardar-se facilmente, quando dominada pelas paixões desenfreadas que ainda prevalecem em tantos de nós. Era necessário, pois, ao tempo de Lutero, restaurar primeiro o Evangelho de Jesus, o código de ética da humanidade.
E isso Lutero fez, inegavelmente, devolvendo ao povo humilde das ruas, tanto quanto às grandes mentes de todos os tempos, os textos originais que ele foi buscar nos antiquíssimos alfarrábios. Dando um salto gigantesco por cima dos séculos, transcreveu toda a narrativa dos evangelistas e dos apóstolos no belíssimo alemão do século XVI. Sua Bíblia é um documento que marca uma época, e muitos lhe atribuem a criação da língua alemã, que não passava, então, de um conglomerado de dialetos. Há milênio e meio Cristo não falava assim diretamente ao povo, como Lutero fez falar. O espaço de uma só vida não seria suficiente para restaurar o Evangelho em toda a sua pujança, e, ao mesmo tempo, para criar as novas estruturas de pensamento de que o fenômeno mediúnico precisaria para ser entendido em todas as suas implicações. Acontece, ainda, que as realizações espirituais, na história, resultam do trabalho de equipes muito bem adestradas, altamente especializadas e com atribuições perfeitamente delineadas. A Lutero coube o preparo de uma nova era de liberdade de pensamento e de retorno às fontes primitivas do pensamento do Cristo. Foi ela o precursor de Allan Kardec, tanto quanto Kardec, antes dele, na personalidade de João Hus, na Boêmia, abrira caminho para a reforma protestante. Não se trata, pois, de que um seja tributário do outro, são ambos tributários do Cristo, e dele trazem, ambos, as marcas. Paulo jamais entendeu o cristianismo divorciado da mediunidade. O episódio com os discípulos de João, Atos, capítulo 19, é disso um testemunho eloquente. Mesmo ao analisar a mediunidade, a instrução de seus amigos de Corinto e Coríntios, capes 12 a 14, coloca todas as questões com uma lucidez e um conhecimento que hoje nos deixam perplexos. Além disso, põe a caridade, ou seja, o amor, acima de todas as virtudes. O Espiritismo está coerente com essa mensagem imortal, e, por isso, implantou-se tão solidamente sobre alicerce de três pilotis: ciência, filosofia e religião. Hoje, examinando os fatos do ponto de vista privilegiado da perspectiva, sabemos que o suporte religioso é o mais importante dos três. O mediunismo predominante nas primeiras comunidades cristãs prestou serviços inestimáveis à causa de Jesus e dos homens, mesmo sem os outros dois, porque nada havia, praticamente, de ciência, e muito pouco de filosofia, naqueles tempos recuados. Enquanto isso, a Grécia dos gênios e dos filósofos, o cristianismo que Paulo desassombradamente lhe levou, foi semente generosa que caiu em solo árido. Faltava-lhe a visão espiritual, que somente a religião pode dar. Por outro lado, temos visto na experiência repetida dos fatos, durante o tempo em que a mensagem espírita está entre nós, que sempre repito sempre, que a prática espírita se divorcia do suporte religioso, termina em beco sem sauda, morre estelada no frio dos gabinetes de pesquisa que tudo concluem, mas que temem as suas conclusões, porque os encaixes novos que elas oferecem não se adaptam aos preconceitos aos quais inúmeras vaidades se amoldaram. Quer isso dizer que o espiritismo não pode ser pesquisado cientificamente? Não. Quer isso dizer que não deve ele receber o influxo da filosofia? Tampouco. A pesquisa é necessária, indispensável para documentar os fatos e ordená-los, para entendê-los, porque o grande problema humano ainda é o próprio homem, e não as condições que o cercam. Outra sim, é a filosofia que nos disciplina o pensamento e que nos dá uma visão global do universo, colocando cada coisa no seu lugar, em nós e em nossa volta.
de que nos valerá, por a organicidade da documentação científica e a globalização da filosofia, se não soubermos que fazer desse precioso acervo de dados? Que o homem, afinal, de onde veio, para onde vai, que deseja? Informado pela ciência e pela filosofia, ele será um homem culto, mas continuará ignorante da sua condição espiritual, se não se voltar para Deus. Parafraseando Paulo, podemos dizer que, em espiritismo, subsistem três aspectos: ciência, filosofia e religião, mas que o maior dos três é a religião. E foi por assim compreender que Kardec adotou, para a doutrina por ele coordenada, a ética insuperável do Cristo. Encerra Hermínio de Miranda: este livro é, pois, a história de um ser inteiramente dedicado a Jesus. 2 episódios, 2 vidas, um só espírito. Paulo e Lútero, encerra Hermínio de Miranda. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de novembro, por Feijão.